a visão de Ezequiel do vale de ossos secos e nossos dias. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Que sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles,
e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Essas palavras em Ezequiel 37 se relacionam aos tempos atuais, ao se referir ao povo de Israel, depois de um tempo de exílio e morte espiritual, pois muitos, olhando o turbilhão de fatos à sua volta, entram em desespero, perdendo a esperança por não crerem que não há impossível para Deus. Os ossos completamente ressecados representam os israelenses, cuja esperança se foi após passarem pelo vale, pelo deserto, representado pelo exílio ao qual foram submetidos por Deus. Essa visão do profeta Ezequiel nos mostra que Deus pode trazer vida e esperança a despeito do que para o homem é caótico e insolúvel. Assim, não importa o tamanho do gigante à nossa frente, Deus nos permite um recomeço, uma renovação espiritual, pois Ele está acima de tudo e de todos. Segundo sua palavra em Jeremias capítulo 29, verso 13, podemos ter a certeza de encontrá-lo quando buscarmos de todo o nosso coração. A transformação que se processa nos ossos ressecados, ordenada por Deus, é uma evidência de que Ele é Deus da vida, pois na pessoa de seu Filho unigênito é ela própria. E assim disse Jesus em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao prometer que Israel seria restaurado à sua terra, nos garante que há, pela fé, uma infalível possibilidade de retorno, de reconciliação com o Supremo Criador de todas as coisas. E Ele mesmo disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça, conforme está escrito em 1 João capítulo 1, verso 9. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda honra, toda glória, de eternidade em eternidade. Amém.